Abram no livro de 1 Crônicas, capítulo 28. 1 Crônicas, capítulo 28. Versículo 9 a seguir. Olha para o irmão do lado da direita, da esquerda. Se ele não portar uma Bíblia, ajuda ele, auxilia ele. Amém? Todos encontraram? 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9 a seguir. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus do teu pai e serve-o com um coração íntegro e com uma alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e conhece todas as intenções dos pensamentos. Se o buscares, ele será achado por ti. Porém, se o deixares, o rejeitará para sempre. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faze a obra. Agora, para parafrasear esse texto, vamos lá em 1 Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 6, versículos 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Ele. Amém? Vamos fazer, oração nunca é demais, né? Vamos fazer mais uma oração. Segure na mão de pelo menos 2 irmãos aí. Senhor Deus, Pai, mais uma vez eu me coloco aqui no teu altar, diante do Senhor, para te glorificar e te exaltar por essa oportunidade, meu Deus. Pai, eu quero colocar diante do Senhor, ó Deus Santo, a minha vida. Eu quero colocar, Deus Santo, diante do Senhor o meu ser, Pai. Eu não sou, eu não posso, não tenho, Senhor. Mas o Senhor é quem faz todas as coisas, ó Deus. O Senhor, ó Deus da glória, é quem usa. O Senhor é quem traz à tona a Tua palavra, porque a Tua palavra não volta vazia. Meu Deus e Santo Deus, Pai, eu quero, Deus Santo, colocar-me diante do Senhor. Purifica os meus lábios, coloca unção, ó Deus, bênção, para que possa ser transmitida à Tua igreja, Senhor, Pai. Que cada um de nós, ó Deus Santo, possamos sair daqui hoje revigorados, transformados e com desejo de aproximarmos mais e mais do Senhor. É o que eu te peço, Deus Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Amém, Jesus. Agora olha para o irmão e fala assim, ó. É bom ter você aqui. Se você orou por ele, fala assim, eu acabei de falar com Deus a teu respeito. Que é muito bom ter você aqui. Amém? Quem pode glorificar o Senhor com as palmas? Aleluia, Jesus. Amados irmãos, grande bênção de Deus é estarmos aqui, porque muitos queriam ter essa oportunidade e não têm, mas o Senhor, na sua graça e na sua misericórdia, tem nos concedido. Porque Ele nos escolheu, e é grande esse privilégio, porque o Senhor na sua palavra nos diz que não foi Ele que nos escolheu, não foi nós que escolhemos Ele, mas foi Ele que nos escolheu. Então, mesmo sem termos nada, né, irmã Rosânia, mesmo se nós não tivéssemos nada, mesmo se fôssemos, não possuíssemos nada, já teríamos grandes motivos de glorificar o Senhor a cada momento da nossa vida. Pensa no privilégio, o Deus criador dos céus, da terra, do mar e de tudo quanto neles há, escolheu você para estar aqui glorificando e exaltando o nome dele nessa noite. Eu quero falar nessa noite sobre o templo dos sonhos de Deus. O que seria um templo do sonho de Deus? Como que Deus sonharia um templo? Como que eu posso me tornar um templo que agrada ao Senhor? Eu li
o texto de início, lá em Crônicas, Davi instruindo seu filho na construção de um templo. Não um templo espiritual, mas um templo físico, um templo material. E a palavra de Deus nos mostra que Davi empenhou tudo o que era de melhor, Davi providenciou tudo o que era de melhor para o seu filho Salomão construir. Davi intentou construir o templo, Davi quis construir o templo, mas Deus veio a ele e falou: meu filho Davi, você não pode construir o templo porque você derramou muito sangue, você fez muitas guerras, e para se construir um santuário tem que haver paz. Eu darei um filho a você, o nome dele será Salomão, e ele edificará a mim uma casa, e aí essa casa será cheia da minha glória. Davi então providenciou todas as coisas para que essa casa fosse magnificante, para que essa casa fosse gloriosa, para que essa casa fosse majestosa, porque não seria qualquer casa, essa casa levaria o nome do Senhor, e essa casa estaria à presença do Deus eterno. Eu quero falar um pouco sobre Davi. Davi, o homem do coração segundo o coração de Deus. Eu procurei nas escrituras, eu procurei resposta no Senhor, perguntei: Senhor, por que o Senhor amava tanto o teu servo Davi? Por que é que o Senhor, tinha um apreço, um amor tão grande por Davi? E Deus trouxe algumas coisas ao meu coração. Davi, ele era um homem guerreiro, ele era um homem que enfrentava as batalhas, era um homem que ia à guerra, era um homem destemido, era um homem guerreiro. Mas Davi também tinha um coração de poeta, Davi também tinha um coração meigo, um coração doce, um coração que agradava a Deus, um coração corajoso, mas um coração também cheio de amor. Davi, ele empunhava a espada para ir à guerra, mas ele também pegava a harpa e cantava melodias ao Senhor. Glória a Deus, aleluias. Como o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então Davi tinha essas qualidades. Davi também, ele tinha o coração de poeta. Ele usava as melhores poesias, viu, irmão Rodrigo? Ele usava as melhores palavras para Deus. Você já viu os salmos de Davi? Você já viu como ele se dedicava a Deus? Como ele se portava a Deus? Ele não tratava Deus de você, ele não tratava Deus como qualquer um. Ele tratava Deus como Deus é: soberano, eterno, grande, onisciente, onipotente, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então Davi chamou a atenção de Deus para ele por causa dessas coisas. Davi também, ele era justiceiro, ele ia para a guerra, ele ia para a luta, mas Davi também, um coração grande e tremendo, ele não importava em dar a sua própria vida em prol das ovelhas de Deus, em prol de honrar o próprio Deus, em prol do povo de Deus. Glória a Deus, aleluias. Lembra-se quando ele lutou contra o leão? Lembra-se quando ele lutou contra o urso? Ele lutou para defender o quê? Ovelha. Ele doou a sua própria vida. Ele não se importava com a morte, mas ele se doou por causa das ovelhas. Lembra quando ele enfrentou o gigante para defender o nome do Senhor? O gigante Golias estava lá afrontando a nação de Israel, estava afrontando o rei de Israel, estava afrontando o Deus de Israel. Davi falou assim: quem é você para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é você para afrontar o Deus grande, criador dos céus e da terra? Porque hoje mesmo ele te entregará nas minhas mãos. Davi tinha essas qualidades. Por isso que atraiu o coração de Deus para ele. Por isso que ele era o homem do coração segundo o coração de Deus. E Davi então, ele queria fazer o melhor para Deus. Ele empenhava o melhor para Deus. Lembra quando ele trouxe a arca da aliança da casa de Obed-Edom para Jerusalém? Lembra do que ele fez? Ele não se importou que ele era rei, irmã Joyce. Ele não se importou que ele estava num cavalo real. Ele não se importou que ele estava com vestes reais. Mas quando ele sentiu a presença de Deus, quando ele estava na presença de Deus, ele saltou do cavalo, ele tirou as suas vestimentas e começou a glorificar a Deus, não importando com as críticas, não importando com aqueles a qual ia incriminar ele ou falar mal dele. Assim é um coração que Deus agrada, pessoas que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Não importa do irmão da direita, não importa do irmão da esquerda, ele glorifica o nome do Senhor, ele exalta o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Davi era esse homem. Ele não se importava quando era para Deus, quando tinha que fazer para Deus, quando ele almejava para Deus. Então, Davi, no seu desejo de agradar a Deus, de fazer o melhor para Deus, ele começou a juntar tesouros para a casa de Deus, para o templo de Deus. E quando ele instruiu Salomão, ele deu
tudo de mão beijada para Salomão. E falou assim: ó Salomão, aqui está o ouro, aqui está a prata, aqui está as madeiras preciosas, aqui está o ferro, aqui está o bronze. E eu te digo mais, não é suficiente. Eu quero te dizer, ajunte mais. Tudo que precisar você ajunte, você traga, porque Deus merece o melhor. Davi queria fazer um templo magnífico ao Senhor, a qual o nome do Senhor estaria ali, a qual toda a terra ficasse admirada daquele templo, porque ali estaria o nome e a presença do Deus de Israel. Uma das observações de Davi: o templo deve ser magnífico em excelência. O melhor foi usado para a construção do templo: ouro, 100.000 talentos de ouro, que equivale hoje 3.500 toneladas de ouro. Prata, 1 milhão de talentos de prata, que equivale hoje a 35.000 toneladas de prata, além de madeiras preciosas, ferro e bronze, que não se podia contar. Trazendo para hoje, irmão Rodrigo, 3.500 toneladas de ouro, multiplicando hoje o que daria mais ou menos 35 trilhões e 700 milhões de reais, que Davi doou do seu tesouro pessoal para a construção do templo. Mas ele não se contentou, ele falou: meu filho Salomão, sirva a Deus, obedeça a Deus e ainda traga mais, doa mais, busque mais, porque Deus merece o melhor. Quem aqui nessa noite acha que Deus merece o melhor? Quem aqui nessa noite acha que Deus merece o melhor? Eu te pergunto, você já deu o melhor para Deus nessa noite? Você já doou o melhor para Deus essa noite? Deus não está te pedindo ouro, Deus não está te pedindo prata, Ele está te pedindo adoração, adoração, adoração. Aleluias. Louvado é o nome do Senhor. Deus então proveu através de Davi todas as coisas. Davi instruiu Salomão. Davi deu as plantas do templo para Salomão. Davi providenciou os materiais para o templo. E então iniciou-se, depois da morte de Davi, a construção do templo lá no Monte Moriá, aonde Abraão sacrificou, foi no intuito de sacrificar o seu filho Isaque ao Senhor, aonde ali houve o maior exercício da fé, aonde um homem acreditou no Senhor toda a sua fé, não voltando para trás, não recuando, crendo que o Senhor poderia fazer muito mais para ele. Abraão foi no intuito de sacrificar, doar a sua bênção para Deus, porque ele sabia e pensava consigo mesmo. Ele falava assim: ó, eu posso sacrificar o meu filho, eu posso queimar o meu filho, mas o filho a qual tem cuidado de mim pode ressuscitá-lo da cinza e me dar um novo Isaque. Glória a Deus, aleluias. Quantas vezes o Senhor pede o sacrifício da nossa fé? Quantas vezes o Senhor pede o sacrifício das nossas bênçãos? Quantas vezes o Senhor nos pede algo tão pequeno e nós não damos a Ele, nós não providenciamos para Ele? Irmãos, nós somos filhos de Abraão na fé, se nós formos obedientes como foi Abraão, não medindo esforços, não medindo sacrifício. Mas eu quero dizer para você mais uma vez, Deus não tem te pedido sacrifício humano, Deus não tem te pedido sacrifício que você não pode fazer. Deus está pedindo para você uma vida santa, pura, um coração purificado, um coração cheio de paz, para que Ele possa habitar e fazer de você um templo na presença do Senhor, aleluias. 7 anos e meio a construção do templo, um templo cheio de ouro, prata, pedras preciosas, um templo magnífico como Davi instruiu Salomão. Salomão pediu a Deus sabedoria, Deus deu a ele sabedoria. Salomão usou a sabedoria para construir, não só construir o templo, mas organizar o templo, para escolher os sacerdotes que ministrariam no templo, para escolher os levitas que ministrariam no templo. Isso Davi também instruiu seu filho Salomão. Salomão então só fez construir, Davi também falou: tem pedreiros, tem carpinteiros. Então Davi proveu todas as coisas. Olha o amor daquele homem para com Deus. Olha quão grande foi o amor daquele homem para Deus. Mesmo depois de morto, ele continuou ainda fazendo obras para o Senhor. Eu te pergunto, meus amados, o que é que nós temos dado para o Senhor? O que é que nós temos doado para Deus?
Ou será que nós temos sido como a maioria dos crentes de hoje? Só vem a nós, me dá, Senhor, eu quero. Mas muitas das vezes nós não temos doado nada ao Senhor. Nós não temos querido dar nada ao Senhor. Muitas das vezes nós falamos e oramos assim, ó, Senhor, abre as comportas do céu e derrama as bênçãos do Senhor sobre nós. Muitas das vezes nós oramos assim, mas eu te pergunto, será que você tem doado o mínimo do seu coração para Deus? Será que eu tenho doado o mínimo do meu coração para Deus? O que é que o Senhor quer de um coração? Um coração contritado, um coração puro, um coração ao qual o Senhor tenha desejo e vontade de habitar. E se o Senhor habitar no coração de um homem, se o Senhor estiver no coração de uma mulher, irmãos, veja e olhe o que será aquela pessoa. Quão grandes serão as obras feitas pelas mãos dessa pessoa, glória a Deus. Mas hoje, as pessoas buscam aquilo que é material, aquilo que é supérfluo, aquilo que muitas das vezes não leva a nada, e esquece de que é Deus que leva, é Deus que dá, é Deus que providencia, é Deus que faz, é Deus que acrescenta. Mas Rodrigo, fica no teclado com a gente. 7 anos e meio, irmã Eva, de construção do templo. Imagina o tamanho daquela edificação. Imagina o tamanho daquela obra. A palavra de Deus diz assim, que aquilo ali, mesmo sendo grande, mesmo tendo ouro, mesmo tendo prata, mesmo tendo pedras preciosas, mesmo tendo madeiras preciosas, a palavra de Deus diz assim que não era capaz e não é capaz de conter a presença do Deus poderoso. Porque nem o mais alto e sublime céu pode conter a grandeza de Deus. Porque se subirmos no mais alto e sublime céu, lá o Senhor vai estar. Se descermos até o mais profundo abismo, lá Ele também vai estar. Porque Ele preenche céus, Ele preenche terra, Ele preenche todos os espaços, glória a Deus. Mas Davi sentiu a necessidade de construir um templo para Deus. Construiu-se o templo. Na inauguração, Salomão dedicou o templo a Deus. E diz que Deus desceu naquele lugar, queimou com fogo os holocaustos. Diz que Deus desceu naquele lugar com a glória tão grande que as pessoas que estavam ali não suportaram ficar sobre os pés. A glória de Deus é dessa forma. Quando Deus age na nossa vida, quando a glória de Deus vem sobre a nossa vida, nós não suportamos ficar sobre os pés, nós não suportamos ficar de pé, porque Deus é maior, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Oh, aleluia, glória a Deus. 7 dias de festas. Glória de Deus, unção de Deus, presença de Deus. O povo de Deus foi para casa feliz, porque viu a manifestar de Deus, viu a glória de Deus, viu Deus abençoando, viu Deus abençoando aquela obra, viu Deus agindo no meio dos seus. Eu te pergunto, amados irmãos, muitas das vezes nós viemos à casa de Deus e parece que o povo está desconectado, pastor Vilmontes. A irmã fala, segura na mão, tem umas pessoas olhando para o céu. Nem para o céu porque o teto não deixa. A irmã fala assim, irmão, erga a mão. O irmão está de olho, fecha o olho. O irmão está de olho aberto. As pessoas vêm desconectadas. As pessoas não vêm ligadas para servir a Deus, para adorar a Deus. É por isso que sai daqui vazia. É por isso que sai daqui da mesma forma. Eu quero ensinar você. Quando você entrar na casa de Deus, reverencie Deus, como se o próprio Deus estivesse aqui, porque Ele está, aonde houver 2 ou 3 no meu nome, ali estarei eu, foi Jesus que disse. Quando você entrar na casa de Deus, entra reverenciando Deus, salte na oração, senta no seu lugar, começa a glorificar a Deus. Entra e deixa o Senhor entrar no seu coração. Volta o seu coração para Deus. Volta a sua vida para Deus. Volta o seu espírito para Deus. Porque dessa forma você não sairá daqui da mesma maneira. Sabe por que as pessoas saem daqui vazias? Sabe por que as pessoas saem daqui enfermas? Sabe por que as pessoas saem daqui debilitadas? É porque não adoram. É porque não adoram. É porque não adoram. Ninguém que chega na presença de Deus, ninguém que entra na presença de Deus, irmã Eva, ninguém que adora a Deus sai da mesma maneira. Ninguém que se entrega a Deus permanece da mesma maneira. Absolutamente ninguém. O que é que você tem doado para Deus? O que é que você tem dado para Deus?
Ah, Senhor, eu preciso de uma cura. Mas o que você tem feito para alcançar essa cura? Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela esforçou, ela enfrentou barreiras, mas ela tocou em Jesus. Ela não tocou em Jesus de qualquer jeito, porque Jesus estava espremido. Muitas pessoas tinham tocado, mas a palavra diz, e ela, Jesus falou, alguém tocou em mim diferente, porque de mim saiu virtude. Muitas pessoas pensam que tocam em Jesus, mas só tocam em Jesus verdadeiramente aqueles que tocam diferente. Aqueles que tocam diferente. Aqueles que tocam diferente. Aí sai poder, aí sai unção, aí sai cura, sai transformação, sai bênção, sai força. Aleluias. Louvado é o nome do Senhor. Quem quer tocar em Jesus diferente nessa noite? Quem quer tocar em Jesus diferente nessa noite? Toque em Jesus diferente nessa noite. Toque em Jesus diferente nessa noite. Aleluias. Toque em Jesus diferente nessa noite. Faça a experiência, faça o teste. Sirva a Deus diferente. Sirva a Deus diferente. Se você nunca ficou de pé para adorar o Senhor, fica de pé e o adore. Se você nunca bateu palmas para o Senhor, bata palmas e o adore. Adore Deus diferente. Toca em Deus diferente. Toca no Senhor diferente. Toca no Senhor diferente. Para que dele saia virtude. Para que dele saia poder. Para que dele saia autoridade. Para que dele saia cura para a sua vida. Escute aqui, amados. Aquele templo foi magnífico. Irmão Luiz, aquele templo foi glorioso. Aquele templo era cheio de ouro. Aquele templo era cheio de prata, de pedras preciosas. Mas aquele templo passou. Aquele templo passou. Outros templos depois daquele foram construídos. O templo de Zorobabel, o templo de Herodes. Mas esses não eram o templo do sonho de Deus. Fala para o irmão que estava aí do seu lado. Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele: aqueles não eram o templo do sonho de Deus. Senta só mais um pouquinho. Aí segurando aí. Só não deixe de dar glória a Deus. Só não deixe de exaltar o nome do Senhor. Outros templos, depois do templo de Salomão, foram construídos. Mas mesmo esses templos não eram os templos do sonho de Deus. A segunda passagem bíblica que eu li diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Ele. Sabe por que você tem que glorificar o Senhor com a voz? Porque a voz não é sua, é dele. Sabe por que você tem que glorificar o Senhor com as mãos? Porque não é sua, é dele. Sabe por que você tem que doar o seu coração para Deus? Porque não é seu, é dele. Ele não te comprou com prata, Ele não te comprou com ouro, Ele não te comprou com diamante, Ele não te comprou com as pedras preciosas. Ele te comprou com a sua própria vida. Ele te comprou com o seu próprio sangue.
Pastor, qual que é o templo então dos sonhos de Deus? O templo dos sonhos de Deus é aquele que tem o seu nome e que honra o seu nome. Vocês não entenderam não? Glória a Deus, aleluias. Qual que é o templo dos sonhos de Deus? É o templo que leva o seu nome e o templo que honra o nome de Deus. Quem tem o nome de Deus aí? Quem tem o nome de Deus aí? Quem tem o nome de Deus aí? Aleluia, glória a Deus. Observe o que o Senhor tem nos dado. O Senhor não tem nos dado qualquer coisa. O Senhor tem nos dado um nome que nos faz direito de ser herdeiros do universo. O Senhor não nos deu qualquer nome. O Senhor nos deu um nome que está acima de todos os nomes. O nome que faz maravilhas. O nome que para o sol. O nome que para a lua. O nome que abre o mar. O nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Olha no olho do irmão que está do seu lado aí. Olha no olho do irmão que está do seu lado. Fala para ele, você sabe que é o templo dos sonhos de Deus? É o templo que leva o seu nome e que honra seu nome e que consequentemente obedece sua palavra. Quem entendeu? Quem entendeu? Quem entendeu? Lá em Tiago 4,5 diz assim: que o Espírito de Deus tem ciúmes de nós. Diz no versículo anterior que a amizade com o mundo, ou a amizade do mundo, nos torna inimigos de Deus. Se eu me torno amigo do mundo, se eu recebo as coisas do mundo para a minha vida, se eu me torno consequentemente amigo do mundo, então eu me torno consequentemente também inimigo de Deus. E qual inimigo de Deus pode subsistir? Qual inimigo de Deus pode o vencer? Quem quer ser inimigo de Deus? Quando você assimila o mundo, quando você recebe as coisas do mundo, automaticamente você está dizendo: eu sou inimigo do Deus Todo-Poderoso. Eu sou inimigo daquele que pode tanto me salvar como lançar a minha vida no inferno. Quando eu assimilo o mundo, quando eu recebo o mundo, o sistema mundano, eu estou dizendo essas coisas. Lá em 1 Coríntios 3, 16, 17 diz assim: não sabeis que vós sois templo de Deus? Aquele que destruir o santuário, o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque todos nós temos que comparecer diante dele um dia, seja salvo, seja perdido. E é o próprio Deus que lança no inferno, é o próprio Deus que absorve, é o próprio Deus que condena. Porque ele deu a vida e ele tira a vida. Porque na mão dele está todo o controle, todo o poder, toda a autoridade. Romanos capítulo 12. Versículo 1 e 2 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, imploro-vos, pois, irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo, pela compaixão de Deus, pelo amor de Deus, se coloque no lugar de Deus, que apresenteis vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como que eu presto um culto racional a Deus? O apóstolo Paulo está dizendo: eu vos imploro, por amor a Deus, que ofereçais o vosso corpo em sacrifício vivo, puro,
santo e agradável a Deus. E ele completa: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando eu ouço a palavra, quando eu ouço os ensinamentos, quando eu ouço a palavra de Deus que transforma, a palavra de Deus que traz vida, a palavra de Deus que regenera, então eu trago para minha mente e eu presto um culto racional. E isso eu não posso fazer porque a palavra de Deus me proíbe, porque eu quero ser um sacrifício vivo, eu quero ser um altar contínuo de oferta agradável a Deus. Qual que é o contexto anterior que o apóstolo Paulo então usou? Em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ele começa aqui no versículo 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é os que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Outrora nós poderíamos ser isso, mas quando nós aceitamos a palavra e nós descemos nas águas batismais, tudo isso foi lavado, tudo isso foi deixado, através do quê? Do nome do Senhor Jesus Cristo. Olha o batismo explícito aqui: porque fostes lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. O novo nascimento, eu disse ontem aqui no culto de oração, nós só somos verdadeiramente regenerados, só somos novamente novas criaturas quando há em nós um novo jeito de pensar, um novo jeito de agir e um novo sentimento. Isso é a tríade da conversão. A pessoa que realmente aceita Jesus, pela fé, reconhece Jesus como Senhor, a palavra de Deus como a palavra de Deus. Então na sua vida há uma transformação, há um novo nascimento, porque sem nascer de novo ninguém entrará no reino de Deus. Foi Jesus que falou. Religião não salva ninguém. Religião, seja qual for, não salva ninguém. O que salva é Jesus. O que salva é o nome de Jesus. O que salva é a obediência ao nome de Jesus, a consagração ao nome de Jesus. O que salva é a mudança de vida, é a transformação, é a regeneração. Novo modo de pensar. Você não vai pensar mais como o velho homem. Você não vai pensar mais como a velha mulher. Porque o velho homem e a velha mulher eram aliados do diabo. Mas o novo homem e a nova mulher, ele é conduzido pelo Espírito de Deus. A mente dele é conduzida por Deus. A mente dele é voltada para Deus. Antes buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está assentado, se já ressuscitaste com ele. Novo pensamento, novo modo de agir. A pessoa que converte, a maneira dele agir é diferente, a maneira dele se portar é diferente. E novo sentimento no coração dele. Não tem mais lugar para ódio, não tem mais lugar para rancor, não tem mais lugar para prostituição, não tem mais lugar para adultérios, não tem mais lugar para mentira, porque é novo sentimento. Sentimento de paz, sentimento de amor, sentimento de alegria, sentimento de bondade, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses são os sentimentos que permeiam o coração do novo ser. Como que eu corrompo o templo de Deus?
Como que eu destruo o templo de Deus? Eu sou templo de Deus, a palavra diz. Você é templo de Deus, a palavra diz. Mas quando eu desobedeço a palavra, quando eu não uso os olhos do meu templo para a obra de Deus, para as coisas de Deus, para desviar do mal, quando eu uso as minhas mãos para as coisas ilícitas, quando eu uso o meu coração para as coisas ilícitas, quando eu uso os meus pés para as coisas ilícitas, quando eu uso o meu ser para bebedice, para prostituição, para adultério, para mentira, para maledicência, para maldizer os outros, eu estou destruindo o templo de Deus. Eu estou corrompendo o templo de Deus. E Deus já não está mais em mim. Deus nos criou para ser edifício pessoal dele. Foi por isso que Tiago escreveu: e o Espírito tem ciúme de vós. O Espírito de Deus, que é o próprio Deus, tem ciúme de nós. Quando você está caminhando para praticar o mal, ele entristece. Quando os seus olhos batem naquilo que não agrada a ele, ele entristece. Quando as suas mãos tocam naquilo que entristece a ele, ele chora. Porque ele te escolheu para a glória dele. Não a glória do templo de Salomão, não a glória de ouro, não a glória de prata, de pedras preciosas, mas a glória da própria presença dele na nossa vida. Não erreis, os devassos, imorais, as pessoas que não agem conforme os padrões bíblicos para a sexualidade, idólatras ou falsos adoradores, adúlteros, relações ilícitas fora do casamento, efeminados, jovens usados em atos homossexuais, aquele homem muito fresco, sabe, muito dói-dói. Homem é macho, irmão, homem é forte, é viril, Deus nos fez assim. Mas como eu disse, Davi era macho, era forte, era vigoroso, mas ele também tinha um coração bondoso. Por isso agradava ao Senhor. Sodomitas, homossexuais, pederastas, lésbicas, ladrões, assaltantes, avarentos, cobiçosos, bêbados, os que consomem bebidas inebriantes, maldizentes, os que abusam dos outros, roubadores, aqueles que obtêm coisas por meio de violência ou ameaças, efeminados, são homens que têm traços semelhantes ao de uma mulher, de um modo inadequado, faltam-lhes a força ou a agressividade de um homem, marcados principalmente pela fraqueza, delicadeza e amor ao bem-estar, extremamente emotivos ou delicados. Sodomitas, um jovem usado em atos homossexuais, um homem que submete seu corpo à lascívia não natural, usado em outras passagens para se referir àquele que é sensível ao toque. Essas classes de pessoas não herdarão o reino de Deus. Observaram como está o padrão do mundo hoje? Mundo caído, obsceno, depravado, e tudo para eles são normais. E infelizmente tem crentes, eu não vou usar cristãos, porque cristãos não se submetem a isso. Os cristãos procuram conhecer a palavra de Deus e eles fogem disso. Eles obedecem à voz do Senhor. Se o teu olho te faz pecar, arranque-o e jogue fora. Se a tua mão te faz pecar, arranque-a e jogue fora. Porque é melhor você entrar no céu faltando um membro do que ter os dois e ser lançado no inferno. Assim disse o Senhor Jesus. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo.
Todo pecado é fora do corpo. Mentira, fora do corpo. Outros pecados, qualquer, fora do corpo. Mas aquele que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Denigre o templo de Deus, amaldiçoa o templo de Deus, condena o templo de Deus, destrói o templo de Deus. O que é prostituição, pastor? É a relação sexual de jovens ou fora do casamento, de pessoas fora do casamento. Isso tem sido uma praga no mundo. Infelizmente tem atingido a igreja. As pessoas acham normais, porque a prática do mundo é assim. Mas nós, os servos de Deus, não andamos conforme o sistema e o costume do mundo. Nós andamos conforme os ensinamentos da palavra de Deus. Nós somos direcionados por Deus. Ah, pastor, eu sou puro. Eu sou pura. Eu nunca fui tocado por homem. Eu nunca fui tocado por mulher. Pureza não tem nada a ver com virgindade. Muitas das vezes as pessoas podem ser virgem, mas não é puras, não são puras, porque pureza procede do coração. Jesus falou, na lei de Moisés, se adulterasse, o que tinha que fazer? Se fosse pego, era. Mas Jesus falou, eu vos digo, que se olhar para uma mulher, ou para um homem, com desejo impuro, e isso chegar no seu coração, para mim já está valendo, já acabou. Jesus falou, bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a... Quão difícil é pessoas puras de coração hoje, né, meus irmãos? Internet, WhatsApp, que pode mandar todos os tipos de vídeos, de todos os tipos. A pornografia está comendo solta, a depravação está comendo solta. Infelizmente pessoas dentro da casa de Deus têm estado presos por algemas do diabo nessas áreas. Tem nada não, pastor. Os olhos viram, desceu para o coração, deixamos de ser puro. É isso que o diabo está fazendo, porque ele sabe que Deus disse na sua palavra, os puros de coração me... Bateu o olho, amados. A primeira olhada é inevitável, mas a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima é. Você bateu o olho, viu que não é para você? Tira o seu olho de lá, fuja de lá, corra de lá. Diz, eu sou servo de Deus e não posso com essas coisas. Eu quero me guardar limpo, eu quero me guardar puro, eu quero trazer Deus para esse templo. Fica de pé um minuto. Irmão Rodrigo, prepara aquele hino, Deus. Como é que é? O Espírito Santo está em você. Escuta aqui, igreja do Senhor. Eu vou falar novamente. Nós virmos a igreja não é direito e não nos comprova que somos salvos. Sermos batizados no nome de Jesus apagou os nossos pecados do passado. Mas se nós não reconhecemos os nossos pecados do presente, arrependermos, confessarmos e abandonarmos, também não temos direito à salvação. Jesus está voltando e nós somos templo do Espírito Santo. Qual que é o templo dos sonhos de Deus? Qual é o templo dos sonhos de Deus? É um coração contritado, arrependido, com desejo de mudança e com desejo de ser melhor e com desejo de salvação. Glória, irmão.
Jesus está voltando. E ele diz: muitos são, poucos, porque poucos querem se submeter a Deus de verdade, irmã Eva. Porque poucos veem que não é só vir à igreja, que não é só os rituais, a liturgia do culto, que não é só a religião. São poucos que enxergam que tem que se aproximar de Deus para ser melhor, para ser diferente, para não corromper o templo de Deus. O templo de Salomão foi saqueado pelo rei da Babilônia, derribado, ficou em ruínas. Toda a glória, todo o ouro, toda a pompa, o inimigo veio e saqueou. Tem pessoas aqui nessa noite que o inimigo fez da mesma forma. O inimigo veio, roubou aquilo que era precioso em você, roubou a sua pureza, roubou a sua alegria, roubou a sua paz, te deixou na sarjeta. Mas eu quero dizer para você, Jesus reconstrói qualquer templo. A glória da segunda casa pode ser maior do que a primeira. A glória da segunda casa pode ser maior do que a primeira. Basta nós reconhecermos o senhorio do Senhor. Basta nós nos voltarmos para Ele. Ele nos perdoa, porque Ele faz nova todas as coisas. Amém, irmão Rodrigo? Fala para o irmão que está do seu lado aí, ó. A glória da segunda casa pode ser maior do que a primeira, porque o Senhor quer fazer assim. Depende de você. Seja templo do Espírito Santo, seja usado pelo Espírito Santo, seja luz, seja sal, seja morada contínua de Deus. Você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia desse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. Escuta aqui. Escuta aqui. Quando alguém falar para você mentir, ou que vier com mentira para você, o que você vai pensar, irmão Rodrigo? Refrão. Em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Quando alguém vier pra você insinuando práticas ilícitas, você diz: eu sou templo de Deus, eu sou morada de Deus, e não posso fazer tais coisas. Por quê? Exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. O mundo é contrário à vontade de Deus. Quando o mundo te oferecer algo que te afasta de Deus, que perturba o seu coração, que tira a pureza do seu coração, você vai lembrar e vai cantar o quê? Ele está em você, o Espírito Santo se move em
Por isso levante e cante. Cadê os templos do Exalte Senhor? ao Senhor. Cadê os templos do Senhor? Você Cadê os tem templos um do valor. Senhor? Cadê os templos do Senhor? Santo se move em você. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Escute aqui. Quando a ira vier sobre a sua vida, quando você sentir vontade de pegar no pescoço de alguém, você vai lembrar de quê? Está em você. O Espírito Santo se move em você. Até com gemidos inexprimíveis. Quem quer ser cheio de Deus aí? 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 Começa a ser cheio de Deus aí. Começa a ser cheio de Deus aí. Começa a ser cheio de Deus aí. Busca Deus. Seja diferente. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você. Até com gemidos inexprimíveis. Inexprimíveis. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. O Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Moças, olha aqui. Quando algum rapaz vier com proposta indecente pra você, que quiser tocar você, você vai dizer assim, ó: o meu corpo é templo de Deus e está esperando pelo meu marido. Aí você vai lembrar e vai cantar o quê? Ele está em você. Inexprimíveis. Inexprimíveis. E pra ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor. Moças, quando você vestir aquela roupa, pergunta a Deus: Senhor, te agrada? Senhor, o teu Espírito agrada? Aí você vai lembrar: eu sou templo e morada de Deus. E vai cantar o quê? Ele está em você. O Espírito Santo se move em você. Serve pra vocês também, viu, meus amados? Serve pra vocês também, viu? Inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Escute aqui todos. Escute aqui todos. A maior glória do homem e da mulher é ter Deus na vida. Não existe nada neste mundo, nenhum prazer deste mundo, que se compara à presença de Deus na vida de um homem e da mulher. Sansão fez obras gloriosas, mas Sansão tinha apenas contra-gotas do Espírito de Deus na vida. Moisés, Davi, Daniel, Elias, Eliseu. Mas nós, a igreja do Senhor, nós podemos ter a própria presença de Deus na vida. Moisés, através da unção, abriu o mar. Sansão, através da unção, matou 1000 com a queixada de jumento. Carregou um portão de não sei quantas toneladas. E ele tinha só contra-gotas de Deus na vida. Jesus falou: o Espírito está em vocês e estará em vós. Imagine um homem e uma mulher, o qual a sua vida está cheia de Deus. Consegue ponderar por que o inimigo quer destruir o templo de Deus? Porque o inimigo não quer ver você cheio de Deus.
Porque o inimigo não quer ver você tocando e as coisas abençoando. O inimigo não quer ver você colocando a mão e as coisas prosperando. O inimigo não quer ver você colocando a mão e a enfermidade saindo, o câncer indo embora, o Espírito Santo descendo. O inimigo não quer ver essas coisas. Por isso ele luta para destruir o templo de Deus. Ele não pode contra Deus. Ele luta contra as criaturas de Deus. E infelizmente muitos têm se deixado destruir. Eu pergunto de novo. Quem quer ser usado por Deus? Falar é fácil, mas você quer pagar o preço? Quer pagar o preço? Quer pagar o preço? Quer se isolar do mundo? Quer trocar o Facebook pela palavra de Deus? Quer trocar o WhatsApp pela oração? Quer trocar as conversas paralelas por reuniões construtivas? Ter comunhão com os irmãos? Busca com os irmãos? Você quer isso? Você quer a solidão às vezes? Você quer choro? Você quer angústia? Você quer pagar um preço? Se você quiser, se prepare, porque você será cheio, será cheio, será cheio, será cheio de Deus. Aonde você colocar o pé, Deus vai colocar o pé junto. E eu termino essa palavra dizendo: a arca de Deus simbolizava a presença de Deus. A Bíblia diz que quando a arca de Deus estava na casa de Obed-edom, lá houve prosperidade, lá houve paz, lá houve alegria, lá houve completude de bênçãos. Você quer ser cheio da presença de Deus? Se prepare para ter paz, para ter alegria, para ter fortaleza. Vai ter angústia, vai ter aflição, vai ter luta, mas você vai vencer tudo em nome do Senhor dos exércitos. As palmas glorificam o nome dele.